Até hoje eu não consegui entender esse trem que é blockchain. Mas que diacho esse negócio de blockchain que todo mundo fala? É criptomoeda pra cá, criptomoeda pra cá. Afinal de contas, Bruno, me explica, por favor, o que é a tal da blockchain. Então, meu amigo, se você quer realmente entender o que é esse negócio de blockchain que todo mundo fala, é isso que nós vamos falar agora nesse vídeo, de uma maneira bem prática, didática, sem muitos termos técnicos, super objetiva e rapidinho. Então, vamos lá. Blockchain. Imagina aqueles cofres de bancos que tem filme, que a pessoa sempre vai lá toda arrumadinha, entra dentro do cofre, tem uma mesinha, ela pega uma safe deposit box, uma caixa que ela aluga, puxa aquela caixa e abre em cima da mesa. Pois é, essa é uma das melhores analogias que eu acho quando a gente fala de blockchain. É um grande cofre onde cada pessoa tem a sua gaveta. E nessas gavetas nós podemos guardar nossos itens de valor, ouro, joias, dinheiro, enfim, o pessoal guarda arma, passaporte. Mas nas nossas gavetas das blockchains, do nosso cofre gigantesco, nós podemos guardar os nossos bitcoins, as nossas criptomoedas, os nossos NFTs, ou seja, os nossos tokens. E essas gavetas é o que nós chamamos, de um jeito mais prático, nós vamos abordar esse assunto em outro vídeo, de maneira bem específica, é o que nós chamamos de carteiras ou wallets, que nada mais são do que como se fosse uma conta bancária, onde a gente tem, ao invés de agência e o número da conta, você tem um endereço, um address, que é um número gigantesco, mas é o endereço da sua caixinha naquela blockchain. Toda vez que você precisa acessar a sua caixa do cofre, a sua wallet, você precisa de uma senha, que é o que a gente chama de seed phrase. Ao invés de você ir lá com aquela chave física, igual tem os filmes, você enfia lá, tira e puxa a caixa, você tem uma seed phrase, uma senha. Então você acessa a sua caixa, a sua wallet, com a senha gigantesca. E como eu disse, e cada caixa tem um address, É um número grande. Caso você queira fazer transferência para alguém que também tenha uma caixa naquele cofre, ou seja, naquela blockchain, ou seja, está na mesma rede, é uma coisa que nós vamos falar em outro vídeo também, é só você ir lá no aplicativo da sua carteira, pode ser o aplicativo do celular, pode ser uma extensão do Chrome, tem diversas maneiras, nós vamos falar só sobre isso em outro vídeo. É só você ir lá em transferir e digitar esse código, esse endereço, que é como se fosse a sua conta bancária, e escrever o valor que você quer, pronto. Transferência foi feita, sem limite de transferência, sem horário de transferência, sem ficar seguindo regra nenhuma de banco, de governo. Pode fazer da onde você quiser, na hora que você quiser, para quem você quiser. Como eu já falei no vídeo sobre criptomoedas, essa é uma das principais vantagens de quando a gente fala de blockchain, criptomoedas e etc. Além disso, outra vantagem importantíssima é em relação à transparência das transações dos registros. Como assim? É como se as gavetas fossem com a portinha dela transparente. Todo mundo sabe o que tem dentro de cada gaveta. A gente só não sabe de quem que é. Caso a pessoa que seja dono daquela gaveta publique o endereço dela, beleza, a gente sabe que aquele endereço é de uma pessoa específica. Mas se você não quiser publicar, ninguém fica sabendo que aquela gaveta específica, ou seja, aquele endereço naquela blockchain é seu. Porém, todos os endereços são públicos e a gente consegue saber o que tem dentro de cada carteira. A gente consegue saber, por exemplo, na blockchain do Bitcoin, a gente consegue saber quantos Bitcoins tem dentro de cada carteira. A gente consegue saber se teve transferência de uma carteira para outra. Então, tudo fica registrado e de maneira pública. Então, muita gente falava assim, nossa, é muito fácil cometer crime e tudo mais. A gente vai ter outro vídeo para falar só sobre isso também. Mas se essas transferências são públicas e esses registros ficam lá, e já vou falar um pouquinho mais sobre isso, se alguém transfere para uma carteira de alguma corretora para poder sacar aquele dinheiro, quando alguém saca aquele dinheiro, para sacar você precisa estar no nome de alguém. Então, se alguém cometeu um crime, fez uma transferência para poder sacar aquele dinheiro, a polícia sabe quem que está sacando e sabe então quem cometeu aquele crime. Ou seja, hoje em dia, essa desculpinha de que é uma coisa de criminoso, criptomoeda é uma coisa de criminoso, beleza, no passado até teve bastante. Hoje em dia tá ficando cada vez mais difícil dessas pessoas se safarem dos crimes que elas estão cometendo. Beleza? Só um detalhezinho aí para vocês entenderem realmente como as coisas funcionam. E quando a gente fala de blockchain, galera, de maneira literal, o que é blockchain? Chain é uma cadeia, uma corrente, e blocos. Então é uma cadeia de blocos, é uma sequência de blocos. Mas como assim, Bruno? Que blocos são esses? Vamos pensar que nesse cofre gigantesco que nós temos a nossa caixinha de depósito lá, no meio desse cofre tem um livro de registro contábil. Um livro.
de contabilidade, que tem lá entradas e saídas. Tudo que acontece nessa blockchain, toda movimentação financeira que acontece nessa blockchain é registrada nesse livro contábil. Ele fica lá numa mesinha no meio do cofre. Vamos falar assim para ficar fácil. Então toda vez que tem uma transferência de uma carteira para outra, é registrado nesse livro contábil. Tem lá, como se fosse assim, saída de tal carteira de tantos bitcoins, se for na blockchain do Bitcoin, e entrada desses tantos bitcoins em tal carteira. Então fica tudo registrado nesse livro de registro. Essa é a outra analogia que a gente consegue fazer com as blockchains, né? Aparece um livro de registro contábil. Cada página desse livro de registro é como se fosse um bloco. Então um bloco é onde ficam registradas as transações. E toda vez que enche uma página dessa, a gente vira a página. Na vida real é assim, toda vez que enche uma página, a gente vira a página. E nos blocos são assim, toda vez que um bloco fica cheio, na verdade não necessariamente é quando o bloco fica cheio de registros. Cada blockchain tem uma maneira de funcionamento, né? A do Bitcoin, por exemplo, a cada 10 minutos o bloco que tinha existente, que estava em aberto, é fechado e aberto um novo. Não necessariamente ele precisa estar cheio, mas ou seja, virou a página. Na Ethereum não são 10 minutos, são tantos segundos, não lembro direito. 10, 15 segundos. O pessoal pode até escrever aqui nos comentários quantos segundos são necessários para criar o fechamento e criação de um novo bloco, né? A cada quantos segundos é criado um novo bloco. Nas outras redes também, ó. Então comenta aqui embaixo pra gente. Então, passaram-se tantos segundos ou tantos minutos de acordo com a blockchain, aquela página é virada. E não tem como mais voltar às páginas. Não tem como reescrever, não tem como alterar o que já foi escrito. Essa é uma das vantagens da blockchain, a questão da segurança. Eu tenho certeza que vocês já viram em vários filmes, até na vida real, vários casos de fraude contábil em empresa, no governo, em várias coisas. Porque, pô, alterar um registro contábil do jeito que a gente faz um registro contábil em cadernos, manuais, arquivos de computadores é muito fácil, planilha. Só sei lá alterar os dados. Então é muito fácil fraudar uma contabilidade dependendo da maneira que ela é registrada, né? Que ela é feita. Na blockchain não tem como. Toda vez que fecha uma página, é gerado um negócio que a gente chama de hash. Que eu vou tentar transformar isso de uma maneira muito simples de entender. Fechou um bloco, fechou uma página. Tá tudo anotado ali dentro. Cria-se como se fosse um código de barras. Um número, sabe aquele númerozinho do código de barras? Pronto, virou a página. No início da página seguinte, a primeira coisa que tá anotada lá, eu falo o seguinte, ó, a página anterior, para ficar fácil de se localizar, a página anterior, ela é esse código de barras aqui, ó. Então quando alguém quer saber a sequência, por exemplo, quer saber a referência anterior, ele vai lá naquele bloco, qual que é o bloco anterior? É o que tá com esse código de barras aqui. Só que qualquer alteração que é feita num bloco já fechado, esse código muda. Esse código vai de acordo com o que tem dentro daquele bloco. Se muda uma letra, um espaço, qualquer coisa, já é gerado um novo código de barras, que é um hash, é um código hash, é uma função hash. Então, quando aquele bloco fechou e criou um novo, e nesse bloco novo tem a referência do bloco anterior, a gente está criando um elo entre os blocos. Não é blockchain, não é uma cadeia, não é uma corrente de blocos. Uma corrente não tem elo entre os seus anéis, não sei nem se chama anel, mas... Então, uma cadeia, uma blockchain, ela tem elos entre os seus blocos. E em cada bloco tem a referência ao bloco anterior, a esse código de barras, esse hash, essa função hash. E se tem alguma alteração naquele bloco que já passou, esse hash vai mudar e quando as pessoas pegarem o hash seguinte, não vai ter mais esse elo vai ter sido quebrado. Então ela falou, opa, tem alguma coisa errada aqui, tem alguém mentindo. Então esse é um dos motivos principais porque os bancos de dados da blockchain são tão seguros, porque eles não podem ser alterados. Até podem, só que essas alterações não são validadas, porque o elo foi quebrado. Aí fala assim, opa, se o elo foi quebrado, aquela alteração é descartada. E já a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo disso. E outra coisa muito importante que a galera precisa entender que é o seguinte, essas redes principais, as blockchains principais, todas têm o seu token nativo. Por exemplo, Bitcoin tem a própria blockchain, que é a própria rede, como se fosse uma rede de computador. É como se fossem vários servidores rodando o mesmo programa de computador, formando uma rede. Só que aquela rede formada, todo o dinheiro movimentado ali dentro, todos os Bitcoins só ficam ali dentro. Se eu tenho Bitcoin e quero transferir para você, eu tenho que usar a blockchain do Bitcoin. Eu não consigo transferir Bitcoin para você usando a rede da Ethereum, por exemplo. Ou seja, os Bitcoins eles sempre vão ficar dentro da blockchain dele. O que acontece hoje em dia é que já tem algumas soluções, né, que alguns aplicativos, umas aplicações que facilitam essas transferências. Por exemplo, a Lightning Network, que é uma aplicação que aumenta a velocidade da transferência e diminui o custo da transferência do Bitcoin. Mas os Bitcoins eles sempre ficam ali dentro da rede. Eles nunca saem da sua rede. Os Ethers, que são os tokens da rede Ethereum, eles ficam dentro da rede Ethereum.
beleza? Isso é uma coisa muito importante. E voltando ao que eu estava falando sobre a rede de servidores, para vocês entenderem o poder e a segurança de uma rede de blockchain, é que essas redes de blockchain, elas são compostas por diversos nodes. O que é nodes, Bruno? Nó. É como se fosse cada computadorzinho um nó. Todos eles se conectam entre si, formando uma grande rede. E qual que é a vantagem disso? Já pensou, você tem um servidor na sua casa, o seu computador, cheio de arquivo no seu computador, aí queima seu HD. Pô, você perdeu tudo, você não tinha backup. Ah não, mas eu tinha backup em outro HD. Aí você vai pegar, seu HD estragou. Eu tinha 3 backups. Os 3 queimaram. E agora? Nas redes de blockchain não tem isso. Porque são milhares de nós. E cada nó, cada node, ou seja, cada servidor, se eu quiser eu posso rodar aqui na minha casa um nó da rede blockchain, por exemplo. Cada nó tem uma cópia completa daquela blockchain. Então, meu amigo, pode tacar bomba em país, destruir todos os nós da rede do Bitcoin que tem lá, pode tacar bomba em outro país, pode acabar, que vão ter milhares de cópias dessa blockchain espalhadas mundo afora. Ou seja, tem backup do backup do backup do backup. Pensa no nível de segurança que é isso. Você nunca vai perder, entre aspas, seus dados porque um servidor foi deletado, queimou, esse tipo de coisa. E o que isso também significa? Significa que são diversos nós, nodes, formando essa rede, significa que ela não tem um dono. Porque se você roda uma aplicação no seu computador, só roda aqui, você faz o que você bem entender com aquilo. Se os registros contábeis da sua empresa estão só no seu computador, você edita do jeito que você quiser. Ou seja, é centralizado, tem um dono. Agora, se essas redes elas rodam de maneira espalhadas assim, ela não tem um dono. Por isso que a gente fala que as blockchains, elas são descentralizadas. Lógico que a gente vai gravar mais vídeos a respeito disso para aprofundar, e para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou abordar isso especificamente agora, mas é outra coisa para você pensar. Não tem um dono, não tem quem manda especificamente, ou seja, é a comunidade que toma suas decisões através de votações. Então as decisões que são tomadas naquela rede acontecem de acordo com o desejo da maioria. Tá aí outra vantagem do que a gente tanto fala da Web 3.0, da nova internet. Ou seja, o grande cofre que eu disse, que é a blockchain, não tem dono. Ah, Bruno, mas foi criado o Bitcoin pelo Satoshi Nakamoto. Beleza, mas ele não é o dono. Ah, o Vitalik lá do Ethereum. Beleza, mas ele não é o dono. Ele foi o criador, mas não tem dono. Quem manda é a comunidade, a maioria. Beleza? E aqui, nesse cardzinho, vou botar o próximo vídeo dessa sequência de vídeos que a gente está fazendo sobre esse mundo novo de criptomoedas. Então aproveita a oportunidade, assista, que tá ficando muito bacana essa série. E se você gostou, clique embaixo, curte, compartilha, se inscreva no canal, que a gente vai falar muito sobre esses assuntos aqui desse jeito, de uma maneira bem didática, cheia de analogias, para facilitar a vida de vocês no entendimento desse mundo que, para a grande maioria, ainda é desconhecido. Beleza? Sucesso, sorte a todos sempre. Nos vemos no topo. Valeu, aquele abraço.